Questão número 8 de Física da FUVEST 2017. Nós temos uma questão bem complexa na matemática. Essa fórmula foi apresentada logo ao final no NOT e ADOT. Junto da fórmula foi apresentada a interpretação, dizendo que esse MT representa a massa de um isótopo radioativo depois de um certo tempo. A massa inicial é colocada aqui na fórmula, acompanhada de 10 elevado a menos lambda-t, onde lambda descreve a probabilidade de desintegração por unidade de tempo. E o texto informa, inclusive, esses lambdas, colocando o lambda do isótopo 238 igual a 0,8, 10 a menos 10, e o lambda do 235 igual a 4, 10 a menos 10. E as unidades em anos, anos a menos 1. A desintegração desses elementos pode ser feita em reatores ou na natureza, e o texto faz menção disso também, sendo que no reator, para que ocorra o ganho de energia necessário, é preciso que tenha essa razão de 3% em relação do 235 ao 238. É importante aqui escrevermos esta relação de porcentagem. Já na natureza, a razão do urânio 235 em relação a 238 é por volta de 0,7%. Isso indica apenas a quantidade destes elementos na natureza ou no reator. E eu preciso fazer o estudo individual de cada um desses participantes aqui. Inicialmente, vamos tomar como referência o urânio 235. Portanto, a fórmula, a massa do urânio 235, vou colocar aqui 235, num certo tempo, precisaria da massa do urânio 235 no começo, no início, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 a menos 10, vezes o tempo. Mesma fórmula agora para a massa do urânio 238, que tem um decaimento. Partindo de uma massa inicial de urânio 238, inicial, 10 elevado a menos 0,8, 10 a menos 10 vezes o tempo. Para responder a pergunta de quanto tempo faz que esta usina está parada, nós temos que perceber que o tempo que demora para essa porcentagem chegar até a natural é exatamente o intervalo de tempo que nos interessa. Para construir esse intervalo de tempo, nós vamos dividir uma equação por outra. Dividindo essas duas equações, nós vamos criar relações que seriam a desintegração do 235 e do 238 na natureza, ou seja, depois de um certo tempo, a desintegração tem que estar nessa razão, e esta razão é justamente 0,7%, quando que inicialmente no reator nós temos a razão entre o urânio 235 e 238, que é 3%. Dividindo a equação membro a membro, nós somos obrigados a dividir também aqui. Base igual, subtrai os expoentes. Portanto, ficaria menos 4, 10 a menos 10, T, menos o que já é menos. Portanto, vai ficar positivo 0,8. 10 a menos 10 vezes tempo. E o tempo aqui no caso é o mesmo. Na verdade, o tempo de um e o tempo de outro me interessa, essa variação de tempo. Então aqui seria um tempo do 235, vamos chamar de tempo 1, e aqui um tempo 2. E essa variação de tempo me interessa. Agora, calculando aqui os termos, nós temos que dividir essa porcentagem para deixar apenas a base 10 isolada. Nós podemos colocar aqui esse tempo igual, porque os dois vão decair igualmente. Portanto,
eles são diferentes, mas eles apresentam o mesmo intervalo de tempo. Aqui tempo 1 se refere a 235 e o tempo 2 se refere a 238, mas esse decaimento ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo, tanto em relação ao 235 quanto em relação ao 238. Assim eu posso colocar esse tempo em evidência escrevendo a subtração 4 e 0,8, dando menos 3,2 vezes 10 a menos 10 vezes o tempo, que é o que me interessa. Aplicando a definição de logaritmo, nós podemos pegar essa base e jogá-la aqui na função log, deixando apenas essa indicação de 0,7 dividido por 3, que resulta justamente em 0,23 aproximadamente. Com isso, esse 10 virando base e esse número aqui no log, esse termo do expoente cai. 3,2, 10 a menos 10 tempo. Agora nós temos essa informação. O texto nos dá, vale 0,64 negativo. Portanto, menos 0,64 vai passar aqui dividindo menos 0,32, tudo isso igual a 10 a menos 10t. Esses termos aqui são justamente o dobro um do outro. 2, esse 10 a menos 10 passaria dividindo, o que vai inverter o sinal. Perdão, aqui nós temos 3,2 e não 0,32, né? Menos 3,2, o que vai resultar em 0,210 a décima, e isso finalmente dando um tempo de 2 vezes 10 a nona anos. Todo esse trabalho matemático é muito mais intenso do que a física nessa questão. Portanto, é importante frisar que essa análise de decaimento é a análise do 235 decaindo até uma certa quantidade e o 238 caindo até uma certa quantidade. A razão dessas quantidades no final tem que chegar a 0,7% e que inicialmente estava a 3%. O tempo que decorre para as duas espécies é a mesma, e isso permite chegar ao valor desse tempo. Muita matemática, não?